Olá, queridos irmãos, alegria podermos retornar para o estudo bíblico, dando continuidade aos estudos do nosso terceiro trimestre, quando temos como tema principal neste terceiro trimestre a oração, a doutrina e a prática da oração. E hoje estudando a lição de número 5, falando sobre oração e restauração, não é? É o tema da lição de número 5 da nossa revista Compromisso, tá? Que é a revista que estudamos, aqui está, né? Lição 5, oração e restauração. Vamos ler o texto áureo da lição, é este. Vamos ler juntos? O que diz? Esse meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha presença, em outras versões, a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Segundo Crônicas 7:14, não é? É o texto áureo da nossa lição, ou o texto de ouro, né? Da nossa lição de Escola Bíblica Dominical deste domingo, né? A lição de número 5. Além do texto de Segundo Crônicas, nós temos também indicado na lição Mateus, capítulo de número 12, Filipenses, capítulo de número 4, João, capítulo 16, Efésios, capítulo 6, Isaías, capítulo 2 e Jeremias, capítulo 29. São textos que o autor colocou na lição para que os irmãos possam consultar e se embasar, não é? Então, queridos, olhando o texto que estamos estudando, não é? Esse texto de Isaías, de Segundo Crônicas, olhando para este texto, nós temos o seguinte. Primeiro, se o meu povo... Então, percebe que o texto está sendo dirigido a um povo específico, a um povo escolhido, e, consequentemente, entendemos aqui que é o povo de Deus, porque assim está o versículo, que se chama pelo meu nome, ou seja, pelo nome do Senhor, daí povo de Deus. Se humilhar, né, a necessidade da humilhação, do quebrantamento, e orar, a ação do crente, né? Orando, falando com Deus, e buscar a minha face, buscar a presença do Senhor, e se converter dos seus maus caminhos, atitude do crente em deixar os caminhos que afastam a sua vida, né? Que está, de alguma forma, afastando a sua vida da presença do Senhor. Esse converter, buscar a face do Senhor já com um propósito de mudanças de vida, de se converter, de quê? Dos seus maus caminhos, porque fora de Deus os caminhos são maus. Então eu ouvirei do céu. Aqui é o Senhor já prometendo e colocando-se à disposição daqueles que clamam, daqueles que oram. Eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados, porque o pecado, na linguagem de Isaías, né, faz como que um muro entre nós e o nosso Deus, de sorte que ele não tem como nos perdoar, ou nos atender, melhor dizendo, né? É isso que Isaías diz. Mas o perdão, sem dúvida, é a porta para que o Senhor possa atender os nossos clamores. E a segunda promessa do Senhor é: sararei a sua terra.
ou seja, sararei a sua nação. Então, o texto é uma promessa também para a nação de Israel, desde os dias de Salomão, né? Quando esse texto foi produzido, e sem dúvida é uma promessa também para as nossas vidas. Nós temos dentro do texto, né, dentro da lição de hoje, objetivos interessantes que precisam ser observados por nós, né? Esses objetivos são objetivos que o Senhor tem para a lição de hoje, que eu gostaria de que nós também pudéssemos refletir nesses objetivos. O objetivo da lição é, primeiro, saber, compreender, né, que precisamos nos lembrar de que quem é Deus e de quem nós somos, ou do que só Deus é capaz de fazer. Interessante, né? Um outro objetivo que também está dentro do nosso saber é compreender que quando o povo de Deus se humilha e busca a face do Senhor e se arrepende, Deus ouve, Deus perdoa, Deus cura, sara a sua terra. E o outro objetivo está no nosso fazer, né? Humilhar-se diante de Deus, a fim de que a nossa nação seja restaurada. E que objetivo necessário, né, para os nossos dias hoje, não é, irmãos? A necessidade de orarmos em favor da nossa nação, para que a nossa nação seja realmente restaurada. Então, aí estão 3 principais objetivos desta lição, que é a lição de número 5, que tem como tema oração e restauração. Portanto, queridos irmãos, é interessante perceber o seguinte, que o texto que embasa a lição de hoje retrata uma das promessas mais importantes das Escrituras Sagradas, que é a promessa de Deus em favor do povo de Israel. A promessa do Senhor em favor de um povo seu, consequentemente, em favor de todos nós. Então, é a promessa que Deus tem para abençoar as nossas vidas, a vida de cada um que faz parte do povo do Senhor. Interessante percebermos aqui que esse texto de Crônicas, né, foi proferido e registrado cerca de 3.000 anos atrás, né, nos dias do reinado de Salomão, por ocasião da festa e da consagração do templo que havia sido construído, né, pelo próprio Salomão, para a adoração do Senhor em Israel. E Deus estava prometendo, né, a restauração daquela nação, prometendo ao seu servo que ele seria aquele que estaria restaurando aquela nação. E que isto, resultado de quê? Resultado da oração do povo. A restauração de uma nação é resultado das nossas orações. Assim foi nos dias de Salomão, nos dias dos profetas, nos dias também dos grandes sacerdotes, nos dias dos apóstolos, nos dias da igreja primitiva, e tem sido ao longo da história da igreja na face da terra, até a volta do Senhor Jesus, o nosso dever é orar. Orar uns pelos outros e orar principalmente pela nossa nação. Oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, diz Tiago, não é verdade? A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Mas precisa ser uma oração que parta de um coração quebrantado,
de um coração arrependido e de um coração que busca a face do Senhor. É isto que a gente está aprendendo neste texto, que é o texto base, né? Principal da lição de número 5. Lições para nossas vidas, né? Para um povo que clama pelo Senhor. O povo que chama pelo nome de Deus. Um povo que tem a sua vida servindo ao Senhor. As lições que temos aqui para que este povo que se chama pelo nome do Senhor tenha sua vida dirigida pelo Senhor e as promessas do Senhor dadas ao povo, esse povo é chamado primeiramente a humilhar-se. Humilhar-se. A necessidade do seu quebrantamento. É o primeiro passo para que Cristo possa fazer a obra, para que o Senhor possa fazer a obra. O primeiro passo para que o Senhor possa fazer a obra na minha vida, na vida da minha família, na vida da minha igreja e na vida da minha nação, é que haja quebrantamento na vida daquele que ora. A fim de que uma nação seja restaurada, é preciso que oremos ao Senhor. Humilhar-se é depender de Deus. Humilhar-se é depender de Deus, é se colocar na dependência do Senhor. Em segundo lugar, depender de Deus é orar. Né? Depender de Deus é orar. É ter uma vida de oração. É isto que significa depender de Deus, né? Oração, irmãos, é pedir ajuda. Nós já vimos que oração é diálogo com Deus, já vimos que oração é conversa com Deus, já vimos que oração é falar com Deus. E aqui, mais uma vez, aparece uma definição na lição de hoje. Oração é pedir ajuda, é clamar ao Senhor, né? E como, então, devemos orar? De que maneira devemos orar? Devemos orar por todas as coisas. Olha esse texto de Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 6. Vamos ler juntos? Vamos ler junto esse texto. Filipenses, esse aqui, ó, Filipenses, capítulo 4, verso 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Então, esse é o texto de Filipenses, capítulo 4, versículo de número 6. Olha que coisa interessante. Sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus. Ou seja, Deus quer ouvir, né, da minha vida, quer ouvir, saindo dos meus lábios, a expressão das necessidades que temos em favor uns dos outros, principalmente em favor da nossa nação. Conhecidos diante de Deus por meio da oração, da súplica. E a nossa oração e a nossa súplica já deve estar inserido nesse contexto, né, da nossa oração e súplica, a expressão da ação de graças. No sentido de que já estaremos entendendo que o Senhor está fazendo a obra em favor da nossa oração, da nossa nação, em favor da nossa igreja, em favor da nossa família, em favor dos nossos irmãos. Então, oração e súplica, não é? Orar pedindo por todas as coisas ao Senhor e colocar todas as coisas diante do Senhor é o que o apóstolo Paulo fala aos Filipenses. Um outro texto
Outro texto é o texto de João, capítulo 16, versículo de número 23. João 16, verso 23, não é? É esse que está aqui. Vamos abrir aqui para ver. João 16, verso 23 diz assim: em verdade vos digo, que o Pai vos concederá tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Olha que coisa interessante, nós precisamos aprender a nos submeter à mediação de Jesus. Em verdade vos digo, disse Jesus, que o Pai, o nosso Pai, há de responder e conceder tudo quanto lhe pedirdes. Mas de que forma? Em meu nome, disse Jesus. Então, a oração precisa ser em nome de Jesus, né? O Pai vos concederá. Aqui Jesus já está aqui em João, né? Corroborando com esta ideia de que Deus está pronto a conceder aquilo que pedimos. Tudo quanto lhe pedirdes. Ou seja, nós podemos dizer ao Senhor tudo quanto temos no nosso coração. Agora, a resposta vem do Senhor, não é verdade? Mas fazer isto em nome de Jesus. Em meu nome, diz aqui o Senhor em João 16, 23. O nome de Jesus, irmãos, não é uma senha, de forma alguma. O autor coloca muito bem isto na lição. Não é uma senha. Ou seja, ele precisa ser um filtro para que possamos obter a resposta do Senhor. Um filtro em que sentido? Um filtro da nossa fé, um filtro da nossa confiança e o filtro da nossa fidelidade a Deus. Então, se temos fé que Deus é aquele que ouve e que tem mão estendida, não é, para abençoar, como diz a palavra de Deus. Temos confiança de que Ele é poderoso para fazer todas as coisas. E como está a minha vida, se eu tenho uma vida de fidelidade ao Senhor, não é? Que se humilha, que busca a sua face, então eu tenho a certeza de que Deus vai responder, não é? Desde que realmente eu ore em nome do Senhor. Então, orar em nome do Senhor significa demonstrar fé, confiança e fidelidade ao Senhor. Em terceiro lugar, a nossa lição de hoje nos conclama e nos orienta a buscar a presença de Deus. A expressão buscar a minha face significa buscar a presença do Senhor. É buscar a presença bendita de Deus. É ter a alegria de estar na presença dele, irmãos. Buscar a face do Senhor precisa ser o foco da nossa oração. Ou seja, o Senhor precisa ser o foco da nossa oração. Se ele vai responder agora, se ele vai responder daqui mais alguns dias, se ele vai responder daqui mais alguns anos, ou se ele nem mesmo vai responder aquilo que eu peço, a oração é para que eu tenha exatamente esta busca da face do Senhor. Não há nenhum problema em realmente querer do Senhor a bênção. Não há nenhum problema. A questão é a seguinte, é que nós devemos, diferente das pessoas que muitas vezes buscam a face do Senhor, é porque querem o Senhor, não querem o Senhor da bênção, querem a bênção, não é? Como eu disse, não há nenhum problema querer a bênção. Mas o mais importante é querer o Senhor da bênção. É querer ter relacionamento, né? Orar é ter relacionamento com Deus, para que a vontade do Senhor se cumpra, né?
nas nossas vidas. Olha esse texto tão interessante aqui também. Não é? Esse texto é interessante. O texto de Efésios. O texto de Efésios é um texto interessante. Efésios 6,18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, né? Então, a nossa oração precisa ser uma oração constante, perseverante, falando com Deus sempre, né? Falando com Deus sempre, conversando com o Senhor constantemente e submetendo-se também à sua vontade. Então, orar é falar com Deus, é estar na presença do Senhor, mas isso precisa ser uma prática constante da vida de todos nós, e não apenas um momento, mas algo que seja constante. Em quarto lugar, para fazer a nossa oração e para ser ouvido, diz o texto que está em 2 Crônicas, é preciso se afastar dos seus maus caminhos. É preciso se converter ao Senhor. Aqui está exatamente implícita a ideia que fora de Deus os caminhos não são bons, os caminhos são maus. Quando nós estamos afastados de Deus, os caminhos são maus. Agora, quando nós nos aproximamos de Deus, precisamos nos arrepender dos maus caminhos e se afastar dos maus caminhos para poder estar na presença do Senhor. Então, irmãos, por que devemos orar? Orar para lembrarmos de quem é Deus. Não é que Ele não é apenas aquele que nos abençoa, Deus é alguém que quer ter relacionamento conosco. E de quem nós somos. Não é? A oração está aberta para todos aqueles, não é, que queiram fazer. Mas a resposta que o Senhor tem é para os seus filhos, não é? Ele abençoa os seus filhos. E de que só Deus é capaz de fazer, né? Aquilo que pedimos, aquilo que imploramos, aquilo que necessitamos. Só Deus é capaz. Então, a nossa oração precisa realmente expressar, né, a nossa certeza de que Deus é capaz de fazer todas as coisas. Em quinto lugar, irmãos, a lição de número 5, né, oração e restauração, significa ter certeza que Deus ouve, perdoa e cura. Olha que coisa interessante, não é? Ele ouve, ele perdoa e ele cura, ele sara. Então, esta certeza precisa estar no nosso coração, de que nós temos um Deus que ouve e temos um Deus que perdoa, um Deus que cura. O ouvido do Senhor não está agravado para que não possa ouvir, diz a palavra. Nem o seu braço está encolhido para que não possa salvar, diz a palavra. Diz a palavra de Deus que também que o Senhor é aquele que perdoa todos os nossos pecados, desde que sejam confessados a Ele com um coração arrependido, contrito. E o Senhor é aquele que é capaz de mudar a trajetória das nossas vidas, da vida de uma nação, de uma família, de uma pessoa, independente do que ela realmente tenha feito. Então, o Senhor é aquele que ouve, perdoa e sara e cura as nossas vidas. E percebe que o versículo está dizendo que ele dos céus ouve. Percebe o que diz o versículo, não é? De Crônicas. Ele dos céus nos ouve.
não significa dizer que ele está longe. Significa dizer que ele está perto de nós. Quando diz que ele dos céus nos ouve, não significa dizer que ele está longe de nós, né? Quando nós dizemos que do céu ele nos ouve, significa que ele está perto de nós, porque a vida com o Senhor, né, já é a presença dos céus em nossas vidas. Dos céus vou te ouvir, perdoar o seu pecado e curar, sarar a sua terra. Essa promessa feita a Salomão estava exatamente mostrando para Salomão que Deus estava sempre pronto a sarar a terra do seu povo, a nação de Israel. Quando a gente estudou, né, a história de Moisés, de Abraão, nós vimos ali dois momentos importantes em que eles oraram para que o Senhor pudesse sarar, curar a vida de um povo. E aqui, novamente, nós somos colocados diante da verdade de que o Senhor é aquele que quer sarar a vida de um povo. A promessa aqui, irmãos, é que, por meio das nossas orações, o Senhor sempre vai responder. Através das nossas orações, alcançamos a resposta do Senhor. Alguns pregadores, já de longo tempo, costumam dizer que Deus tem três formas de responder às orações, né? Ele responde de imediato, ele responde dizendo espera, ou simplesmente ele diz não. Mas qualquer uma dessas três formas é a resposta, não é verdade? Ele responde de imediato se assim ele quer fazer. Ele manda esperar se ele entende que esperar é o melhor para nós. E ele simplesmente vai dizer não, porque às vezes nós não sabemos pedir, e ele sabe que se responder o que pedimos, talvez não seja bom para nós, talvez seja um desastre. Então, por isso ele diz não. Então, de qualquer forma, Deus responde. Deus quer usar a minha vida, Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar o seu povo, a sua igreja, para que eu e você, nós que somos povo que chama pelo nome do Senhor, oremos em favor da nossa terra. Oremos em favor da nossa nação. Meus irmãos, como nós precisamos orar em favor da nação brasileira. Como nós precisamos orar por nossa terra neste tempo. Tempo onde violência, maldade, onde a transgressão progride, onde percebemos o esfriamento do amor e a multiplicação da iniquidade. Quando olhamos ao redor de nós e percebemos o crescimento da corrupção, percebemos a desconsideração com o próximo, a falta de respeito para com os mais velhos, para com as lideranças, para com os professores na sala de aula, por parte de alunos que se desviaram, não é? Completamente do conceito de respeito. A falta de respeito que as pessoas têm para com outras pessoas, não tomando conta das palavras que usam, e a gente ouve palavras torpes, palavrões, né? Passando umas pelas outras, sendo ditas assim, ó, abertamente. O esfriamento total do amor e a multiplicação da iniquidade e do pecado. Temos percebido em nossa nação, em todas as esferas. Em todas as esferas. E, pasmem, muitas vezes até no meio da igreja. E nós precisamos orar pela nossa nação, para que Deus possa sarar a nossa nação.
Eu imagino que este é o momento de orarmos por nossa nação, não é verdade? E a gente não pode abrir mão disso, de orarmos em favor da nossa nação, e principalmente neste tempo de tremenda dificuldade. Portanto, irmãos queridos, orar é saber que Deus é a nossa fortaleza. Orar é ter consciência de que Deus é a fortaleza da igreja, é a fortaleza de uma nação que busca o Senhor. Então, precisamos orar para que esta nação busque o Senhor, para que se cumpra a palavra de Deus que diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós poderemos orar então para que feliz seja o Brasil, sendo Deus o Senhor do Brasil. Precisamos estar prontos e continuar orando e intercedendo uns pelos outros, mas principalmente por nossa nação. Portanto, nós, desde a primeira lição, os irmãos devem estar se lembrando, não é? Desde a nossa primeira lição, nós temos falado a respeito da necessidade de orar, que é a necessidade de abrir espaço de oração na sua vida. E quem sabe você precisa estar abrindo esse espaço. E o espaço de número 5 hoje nos conclama a orar em favor exatamente da nossa nação brasileira. Orar pelo nosso presidente da República, pelo vice-presidente, pelos líderes do Congresso, da Suprema Corte e demais liderança de toda a nossa nação. Então, hoje o objetivo é você orar em favor do Brasil. Vamos orar também por nossas igrejas? Sim, vamos orar pelas nossas famílias, pelos enfermos, uns pelos outros. Mas hoje, especificamente hoje, diante desta lição maravilhosa, não é? Que nos conclama a nos humilharmos e orar e a buscar a face do Senhor, entendendo que Ele vai ouvir do céu, perdoar os nossos pecados, sarar a nossa terra, não é? Sarar a nossa nação. Que Deus salve o nosso Brasil. Então, que a gente tenha do Senhor a oportunidade de crescer nesse espaço da oração, não é? O desejo de orar em favor do Brasil. Portanto, irmãos queridos, vamos orar neste momento? Aonde você estiver, pare por um instante. Eleve seus pensamentos ao Senhor e oremos em favor da nossa querida nação brasileira. Oremos. Ó Deus querido e amado, muito obrigado pela oportunidade de cultuar o teu nome. Obrigado por esta lição maravilhosa que o Senhor nos trouxe através do estudo deste versículo de 2 Crônica, capítulo 7. Ó Senhor, este versículo foi importante para aquela nação nos dias de Salomão. Mas entendemos que ele também tem sido importante para as nações através do mundo, através da história da tua igreja, enquanto aqui na terra. Mas neste momento, Senhor, nós queremos orar em favor da nação brasileira. Por cada brasileiro, por cada família no Brasil, por cada igreja do Senhor neste Brasil, por cada irmão que trabalha neste Brasil, cultuando e prestando cultos ao Senhor, cada crente que possa ser fortificado na tua palavra para ser testemunho para os seus amigos, mas principalmente hoje queremos orar. Ó Senhor, que o Senhor esteja olhando em favor do nosso presidente da República, do vice-presidente da República, daqueles que lideram o nosso Congresso Nacional, aqueles que lideram a corte, né, judiciária da nossa nação, das lideranças, ó Deus, de toda a nossa nação, nos nossos estados e municípios. Ó Pai querido, tenha misericórdia deste povo, que tenhamos homens e mulheres que ocupam liderança neste país,
voltadas para o Senhor e buscar no Senhor sabedoria para cuidar desta terra. Ó Deus, mas nós queremos principalmente que estas pessoas se convertam ao Senhor e que busquem, ó Deus, realmente arrepender-se dos seus pecados. E cada brasileiro, arrependendo-se do seu pecado, volte-se para o Senhor e o Senhor seja pronto em sarar a nossa terra. Ó Deus querido, sara o Brasil. É o que pedimos em o nome santo do Senhor, principalmente neste tempo difícil, quando estamos vivendo esta enfermidade. Sara a nossa terra, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão, querida irmã, Deus abençoe a sua vida, não é? E que realmente Deus seja poderoso e misericordioso em sarar a nossa terra brasileira, não é? A nossa terra chamada Brasil. Que Deus, portanto, abençoe aqueles que lideram a nossa nação, as nossas igrejas, e também aqueles que lideram as nossas famílias, que todos nós sejamos, de alguma forma, não é? Alvo do amor do Senhor e da misericórdia do Senhor e da salvação em Cristo Jesus. Queridos, mais uma vez quero lembrar a você, não é, que enquanto ainda estamos dentro deste modelo de trabalho online, a nossa EBD online acontece, tá bom? Então não deixe de participar. A sua participação em nossa EBD vai permitir que você conheça um pouco mais da palavra de Deus. A cada domingo nós temos um professor diferente, jovem, adulto, né? Senhores, pastores, líderes da igreja, estão ministrando a palavra de Deus lá na nossa EBD online. E não deixe de participar. Nós temos comunicado a você o link, né, para acessar a sala. E se você ainda não fez, experimente no próximo domingo estar presente em nossa EBD online. Portanto, queridos, Deus abençoe, bom restante de semana na presença do Senhor e até a próxima lição dos nossos estudos bíblicos desse trimestre. Que o Senhor, portanto, nos abençoe. Amém? Amém.